Nunca imaginei que uma noite poderia desmoronar toda a minha vida. Tudo começou de maneira inocente, só assim pensei, quando Claire, minha esposa há 7 anos, mencionou a reunião da escola. Lembro-me da conversa vividamente. Estávamos na cozinha, o zumbido da cafeteira preenchendo o silêncio entre nós. Você tem certeza de que não quer vir comigo? Ela perguntou, sua voz leve, mas seus olhos distantes. Ela estava encostada na bancada, as mãos segurando uma caneca de café fumegante. Eu não sei, Claire, eu disse, folheando o jornal. Reuniões não são realmente a minha praia. Além disso, são seus velhos amigos. Você vai se divertir mais sem eu estar por perto. Ela sorriu, mas havia algo de estranho nisso, algo que eu não conseguia identificar na hora. Talvez fosse a forma como seu sorriso não chegava aos olhos, ou como ela rapidamente desviou o olhar para o chão. Ignorei isso, dizendo a mim mesmo que eram apenas nervos pré-reunião. Na semana anterior à reunião, Claire parecia incomumente distante. Ela estava sempre perdida em pensamentos, seu telefone vibrando constantemente com mensagens de pessoas cujos nomes eu não reconhecia. Quando perguntei a ela sobre isso, ela apenas deu de ombros, dizendo que eram apenas velhos amigos colocando as novidades em dia. Você está agindo estranha, eu disse uma noite enquanto estávamos deitados na cama. Virei-me para ela, com minha mão descansando em seu ombro. Ela se tensionou ligeiramente sob meu toque, e senti um nó se formar no meu estômago. Estou apenas animada, só isso, ela respondeu, seu tom excessivamente casual. Faz anos que não vejo nenhum deles. Queria acreditar nela. Eu realmente queria. Mas algo na forma como ela disse isso fez meu estômago se contorcer. Mesmo assim, forcei-me a confiar nela. Afinal, era Claire, essa mulher que eu amava, a mãe de nossos 2 filhos. Não havia razão para eu duvidar dela. A noite da reunião chegou, e Claire passou horas se preparando. Eu a observei da porta do nosso quarto enquanto ela se maquiava com meticuloso cuidado, seus olhos focados intensamente no espelho. Ela usava um vestido que eu nunca tinha visto antes, elegante e preto, realçando suas curvas nos lugares certos. Ela parecia deslumbrante, mas a visão dela naquele vestido me encheu de uma inexplicável sensação de apreensão. Você está linda, eu disse, tentando manter minha voz firme. Obrigada, ela respondeu, me lançando um rápido sorriso antes de voltar a olhar para o espelho. Não espere por mim, ok? Pode ficar tarde. Claro, murmurei, mas minha mente estava acelerada. Tarde? Quão tarde? Eu queria perguntar, mas algo me impediu, um medo, talvez, de que eu não iria gostar da resposta. Ela saiu de casa com um rápido beijo em minha bochecha, seus saltos clicando contra o piso de madeira. Eu a assisti ir, sentindo um vazio se instalar em meu peito. Tentei me distrair, assistindo TV, lendo um livro, mas nada conseguia afastar a inquietação que me consumia. A meia-noite chegou e passou, e ainda assim, Claire não retornou. Eu mandei uma mensagem perguntando se ela estava bem, mas não houve resposta. Os minutos se transformaram em horas, e às 2 da manhã, eu estava caminhando pela sala, minha ansiedade se transformando em raiva. Onde ela estava? Era quase 3 da manhã quando finalmente ouvi o som do carro dela entrando na garagem. Eu fiquei ao lado da janela, observando-a tropeçar ao sair do carro, seu cabelo desgrenhado, seu vestido ligeiramente desalinhado. Meu coração afundou. Algo definitivamente estava errado. Quando ela entrou pela porta, pude sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Seus olhos estavam vidrados, e ela evitou meu olhar enquanto se livrava dos sapatos e se dirigia diretamente para as escadas. Claire, eu chamei, minha voz tensa de preocupação e suspeita. Onde você esteve? Na reunião, como te disse, ela respondeu sem se virar. Sua voz estava arrastada, e eu percebi que ela estava tentando se manter em pé. Foi a noite toda, insisti, seguindo a escada acima. São 3 da manhã. Ela parou a meio caminho da escada, segurando o corrimão para se apoiar. Bebi muito. Eu perdi a noção do tempo. Queria acreditar nela, mas a dúvida me corroía como um parasita implacável. Aconteceu algo?
Você está agindo estranha. Ela se virou para me encarar, seus olhos brilhando com algo que eu não via há anos. Desculpa. Só deixa pra lá, ok? Estou cansada e quero ir para a cama. Eu a encarei, procurando qualquer sinal de que ela estivesse mentindo, mas ela não encontrou meu olhar. Em vez disso, continuou subindo as escadas, desaparecendo em nosso quarto sem mais palavras. Fiquei lá por muito tempo, ouvindo o som dela se movendo pela sala, o rangido da cama enquanto ela se deitava. Senti como se estivesse em pé na beira de um precipício, vacilando entre a confiança e a suspeita. Os próximos dias foram insuportáveis. Claire estava distante, quase fria, e sempre que eu tentava conversar com ela, me desconsiderava com respostas curtas e cortadas. Eu sabia que algo tinha acontecido naquela noite, mas não conseguia provar. Era como uma sombra pairando sobre nós, escurecendo a cada dia que passava. Então, uma semana depois, encontrei. Eu estava sentado em meu escritório em casa, navegando sem pensar nas redes sociais quando apareceu uma notificação, uma mensagem anônima. Fruncindo a testa, cliquei nela, e meu sangue gelou. Ali, na tela, havia um link para um vídeo. A mensagem era curta, apenas algumas palavras: você deveria ver isso. Minhas mãos tremiam enquanto clicava no link, e o vídeo começou a tocar. Era granuloso, claramente filmado com um celular, mas reconheci o local imediatamente, a antiga escola secundária de Claire. A câmera se moveu por uma sala de aula, e então parou, focando em um casal que eu reconhecia muito bem. Era Claire. E ela não estava sozinha. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto assistia ao vídeo, meu coração batendo forte no peito. Ali estava ela, seminua, rindo, se beijando e mais, bem na velha mesa da escola. Seu ex-amante, um homem cujo nome eu mal lembrava, estava com ela, suas mãos deslizando sobre seu corpo com uma familiaridade que me fez sentir enjoo. Senti uma onda de náusea me dominar enquanto a realização se instalava. Claire me traiu. E ela nem sequer tentou esconder. Ela mentiu na minha cara, voltou para casa depois de estar com outro homem e agiu como se nada estivesse errado. O vídeo terminou, mas eu não conseguia me mover. Apenas fiquei ali, olhando para a tela, minha mente correndo com centena de pensamentos de uma vez. Como ela pôde fazer isso comigo? A nós? A nossa família? A traição era como uma faca no meu estômago, se retorcendo a cada segundo que passava. Eu me sentia doente, devastado e, acima de tudo, furioso. Isso não foi apenas um erro pontual. Foi um ato deliberado de traição, e ela tinha que pagar por isso. Fechei meu laptop, minhas mãos ainda tremendo. A raiva estava crescendo dentro de mim, ardente e incontrolável. Eu não poderia deixar isso passar. Não a deixaria se sair com a sua. Claire destruiu nosso casamento, nossa confiança, nossas vidas. Agora era a minha vez. Eu arruinaria a vida dela, assim como ela arruinou a minha. E quando eu terminasse, não sobraria nada da mulher que me traiu. Nada. Na manhã seguinte à descoberta do vídeo, acordei com uma fria e determinada fúria fervendo sob minha pele. Claire ainda dormia, seu rosto pacífico, como se nada no mundo estivesse errado. Eu a observei, sentindo um aumento de desprezo. Como ela poderia dormir tão tranquilamente após o que tinha feito? Saí da cama silenciosamente, não querendo acordá-la, e desci para a cozinha. Minha mente estava a mil com possibilidades. Eu precisava ser esperto com isso, cuidadoso. Se quisesse destruí-la, precisava fazer isso de forma metódica. Mas primeiro, precisava falar com alguém que pudesse me ajudar a descobrir meu próximo passo. Depois de pegar uma xícara de café, sentei-me à mesa da cozinha e peguei meu telefone. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar com algo assim: Stone, meu amigo de longa data. Ele havia passado por momentos difíceis na vida, e sabia uma ou duas coisas sobre se vingar. Disquei seu número, meus dedos batendo ansiosamente na mesa enquanto o telefone tocava. Ei, cara. O que houve? A voz de Tom estava sonolenta, ainda pesada de sono.
Preciso te ver, eu disse, tentando manter o tremor fora da minha voz. É importante. Houve uma pausa do outro lado, e então a voz de Tom se tornou mais alerta. O que está acontecendo? Você parece diferente. Não por telefone, respondi, olhando para as escadas para me certificar de que Claire ainda estava dormindo. Você pode se encontrar comigo no nosso lugar de sempre? Me dê 20 minutos, ele disse, e então a linha ficou muda. Vesti algumas roupas e saí de casa o mais silenciosamente possível, o ar da manhã fresco contra minha pele. Não queria que Claire acordasse e começasse a fazer perguntas. Não ainda, de qualquer forma. Nosso lugar de sempre era uma pequena lanchonete em ruínas nos arredores da cidade. Tom e eu vínhamos aqui desde o ensino médio, sempre que precisávamos conversar sobre algo sério, ou quando precisávamos apenas escapar de tudo. O lugar estava quase vazio quando cheguei, o único som vindo da grelha chiando na cozinha e o suave murmúrio do rádio tocando uma antiga canção country. Tom já estava sentado em nossa cabine habitual, com uma xícara de café preto na frente dele. Seus olhos estavam aguçados, estudando-me enquanto eu me acomodava na cadeira em frente a ele. Você parece um trapo, ele disse, com a voz baixa. O que está acontecendo? Não perdi tempo. Tirei meu telefone, abri o vídeo e o entreguei a ele sem uma palavra. A expressão de Tom escureceu enquanto ele assistia, sua mandíbula se tensionando. Jesus, Eric, ele murmurou quando o vídeo terminou, sua mão cerrada ao redor do telefone. Nem sei o que dizer. Eu também não, respondi, minha voz tensa. Mas agora sei. Vou fazer ela pagar por isso, Tom. Não posso simplesmente deixar que ela se saia com a dela. Tom assentiu lentamente, sua mente claramente acelerada. Certo. Qual é o plano? Não tenho um ainda, admiti, reclinando-me na cabine. Mas sei que preciso atingi-la onde mais dói. E quero fazer isso de forma tão completa que ela nunca veja isso vindo. Tom ficou em silêncio por um momento, seus dedos batendo na mesa enquanto pensava. Você precisa ter cuidado, cara. Não quer que isso se volte contra você. Precisamos ser inteligentes com isso. Eu sei, disse, minha voz se endurecendo. Mas não vou recuar. Ela vai se arrepender de me trair. Tom me olhou por um longo tempo, então assentiu. Ok. Vamos começar com o básico. O que ela mais valoriza? O que é importante para ela? Não precisei nem pensar sobre isso. A reputação dela. O trabalho dela. As crianças. Ela sempre foi obcecada com a forma como as pessoas a veem, em ser a esposa e mãe perfeita. Tom sorriu, um brilho escuro em seus olhos. Então é por aí que começamos. Vamos tirar dela as coisas que ela mais valoriza. Mas vamos fazer isso pedaço por pedaço. Faça-a se contorcer. A garçonete apareceu então, sua presença cortando brevemente a tensão. Ela colocou um prato de ovos mexidos e torradas na frente de Tom e me entregou um cardápio. Eu afastei, meu apetite inexistente. Tom deu uma mordida em sua comida, mastigando pensativamente. Começamos com a reputação dela. Aquele vídeo, e é a arma perfeita. Mas precisamos ser estratégicos sobre como o usamos. Se apenas jogarmos isso ao vento, pode sair pela culatra. Precisamos garantir que cause o máximo de dano com o mínimo de repercussão para você. Assenti, minha mente já girando com possibilidades. Eu poderia enviar isso para algumas pessoas de forma anônima. Pessoas que não poderiam resistir a espalhar isso. Tom sorriu. Exatamente. E uma vez que isso estiver por aí, atingimos o trabalho dela. Começamos a plantar sementes de dúvida. Fazemos ela parecer pouco confiável, indesejável. Você sabe de alguma sujeira sobre ela que poderia causar problemas no trabalho? Pensei por um momento, revendo as memórias. Ela tem relaxado ultimamente, usando o tempo da empresa para se encontrar com amigos. Se eu conseguir pegar o celular dela, posso encontrar algumas mensagens incriminatórias. Tom assentiu com aprovação. Bom.
Isso é um começo. Mas você precisa ter cuidado. Não faça nada que possa ser rastreado até você. Mantenha distância e deixe as coisas se desenrolarem por conta própria. Inclinei-me para a frente, abaixando minha voz. E quanto às crianças? Eu não posso arrastá-las para isso. A expressão de Tom suavizou um pouco. Não, cara. Mantenha-as fora disso. Mas use-as como uma alavanca. Certifique-se de que ela saiba que, se tentar se defender, corre o risco de perdê-las. Faça-a sentir que está à beira de perder tudo. Assenti, sentindo uma fria determinação se instalar em mim. Você está certo. Eu vou fazer isso. Passamos a próxima hora revisando o plano, ajustando os detalhes. Quando terminamos, senti que tinha um controle sólido sobre o que precisava ser feito. Claire havia cruzado uma linha, e eu ia garantir que ela pagasse por isso. Mas eu tinha que ser inteligente, paciente. Eu tinha que atingi-la onde mais dói e fazer isso de uma forma que não deixasse rastros de mim. Ao sair da lanchonete, as últimas palavras de Tom ecoavam em minha mente: lembre-se, Eric, a vingança é melhor servida fria. Leve seu tempo. Faça-a sofrer. Quando voltei para casa, Claire estava na cozinha, preparando o café da manhã para as crianças. Ela olhou para cima quando entrei, seu sorriso hesitando ao ver a expressão em meu rosto. Onde você estava? Ela perguntou, tentando parecer casual, mas eu podia ouvir a inquietação em sua voz. Só fui dar uma volta, respondi, meu tom deliberadamente neutro. Precisava de um ar. Ela assentiu, mas eu podia ver as perguntas em seus olhos. Ela estava suspeitando, mas não tinha ideia do que estava por vir. E era exatamente assim que eu queria. O dia passou em um borrão de normalidade, mas, por baixo de tudo, a tensão estava aumentando. Eu podia ver isso na forma como Claire evitava olhar para mim, nas olhadas nervosas que me lançava quando pensava que eu não estava observando. Ela sabia que algo estava errado, mas não fazia ideia de quão erradas as coisas estavam prestes a ficar. Naquela noite, enquanto ela estava no chuveiro, fiz meu primeiro movimento. Peguei o celular dela da mesinha de cabeceira, rolando rapidamente pelas mensagens e e-mails. Não demorou muito para encontrar o que estava procurando: mensagens com seus amigos, se gabando sobre a reunião, brincando sobre antigos amores. Era o suficiente para levantar sobrancelhas, especialmente quando emparelhado com o vídeo. Enviei as mensagens incriminatórias para mim mesmo e depois deletei qualquer vestígio da minha curiosidade. Quando Claire saiu do banheiro, eu estava de volta na cama, fingindo ler um livro. Ela se deitou ao meu lado, seus movimentos rígidos, como se estivesse se preparando para algo. Mas eu não disse uma palavra. Não ainda. Eu precisava esperar o momento certo, deixar o plano se desenrolar naturalmente. Enquanto ela adormecia, eu fiquei acordado, olhando para o teto. A raiva ainda estava lá, ardendo baixo em meu estômago, mas agora estava temperada com um foco frio e calculado. Isso era apenas o começo. Eu ia desmantelar a vida dela pedaço por pedaço, assim como ela fez com a minha. E quando eu terminasse, não sobraria nada. O primeiro golpe já havia sido dado. Os outros viriam, um golpe calculado após o outro, até que ela não fosse mais do que uma sombra da mulher que me traiu. Eu coloquei as coisas em movimento, e não havia como voltar agora. Na semana seguinte, coloquei o plano em pleno funcionamento. Claire não tinha ideia do que estava por vir, e isso me dava uma retorcida sensação de satisfação. Ela continuou com sua rotina diária, completamente alheia ao fato de que eu estava lentamente minando tudo o que ela valorizava. Começou pequeno, sutil. O vídeo, saindo a prova mais condenatória que eu tinha, foi enviado para algumas pessoas selecionadas. Escolhi com cuidado algumas mulheres fofoqueiras do clube do livro dela, um antigo colega que sempre teve ciúmes dela e um conhecido em comum que eu sabia que não conseguiria guardar um segredo. Certifiquei-me de que fosse feito de forma anônima, sem possibilidade de rastreá-lo até mim. Quando Claire saiu para o trabalho no dia seguinte, os sussurros já haviam começado. Eu podia ver isso na maneira como ela hesitou antes de sair de casa, olhando para o telefone com o senho franzido.
Ela estava começando a perceber que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Ainda não. Eu tinha mais planos para aquele dia. Assim que as crianças foram para a escola, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e dirigi até o escritório de Claire, meu coração batendo forte no peito. Eu não estava nervoso pelo que estava prestes a fazer, mas como animado, com a adrenalina percorrendo minhas veias enquanto antecipava o caos que estava prestes a desencadear. Claire trabalhava em uma prestigiosa empresa de marketing no centro, um lugar pelo qual ela lutou com unhas e dentes para entrar. Era seu orgulho e alegria, a pedra angular de sua vida profissional. Mas hoje, eu ia plantar as sementes que destruiriam essa fundação. Quando cheguei, estacionei a algumas quadras de distância e caminhei até o prédio, mantendo a cabeça baixa e o passo firme. O plano era simples: me entregar a evidência, garantir que fosse vista pelas pessoas certas e desaparecer antes que alguém soubesse que eu estava lá. Entrei no saguão, meus nervos formigando de antecipação. O segurança mal me olhou enquanto eu me dirigia aos elevadores. Eu sabia exatamente para onde ir. Claire costumava falar sobre seu escritório, a disposição, as pessoas que trabalhavam lá. Eu prestei atenção a esses detalhes na época por amor, mas agora eram apenas munição. No 10º andar, saí em um espaço de escritório elegante e moderno. A recepcionista me deu um sorriso educado, e eu assenti em resposta, minha mão se apertando ao redor do envelope que segurava. Posso ajudar? Ela perguntou, seu tom profissional, mais caloroso. Tenho uma entrega para o Sr. Weinbrigg, eu disse, usando o nome do supervisor direto de Claire. Ele era exigente em relação ao profissionalismo, o tipo de homem que não hesitaria em demitir alguém por um escândalo. Ele também era, segundo Claire, um tipo conservador à moda antiga, um homem que veria o vídeo da pior maneira possível. A recepcionista assentiu e me apontou na direção do escritório dele. Pelo corredor, segunda porta à esquerda. Obrigado, eu disse, afastando-me com passos determinados. Quando cheguei à porta, não bati. Simplesmente abri, deslizei o envelope sobre a mesa dele e me virei para sair. Parei apenas o suficiente para garantir que o envelope estivesse posicionado para que ele o visse imediatamente. Enquanto caminhava de volta para o elevador, senti uma onda de satisfação. Estava feito. A primeira verdadeira fissura na vida profissional dela havia sido colocada em movimento. Quando cheguei em casa, senti uma fria sensação de satisfação se instalando. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que os rumores chegassem ao local de trabalho de Claire, até que aquele vídeo chegasse às mãos de pessoas que o usariam para derrubá-la. O dia passou lentamente, cada minuto se arrastando enquanto eu esperava os primeiros sinais de que meu plano estava funcionando. Passei a tarde limpando a casa, fazendo o jantar, tudo enquanto minha mente corria com antecipação. Eu imaginava o rosto dela quando descobrisse, o choque e o medo que a dominariam ao perceber que seu mundo estava desmoronando. Por volta das 17 horas, Claire ligou. Eu podia ouvir a tensão na voz dela, a calma forçada que me dizia que algo já havia começado a desmoronar. Ei, vou me atrasar esta noite, ela disse, suas palavras apressadas. Temos algumas coisas para resolver no escritório. Oh, respondi, mantendo minha voz leve. Algo sério? Apenas alguns problemas inesperados, ela disse, e eu quase podia vê-la tentando manter a compostura. Nada com que se preocupar. Eu explico quando chegar em casa. Leve seu tempo, eu disse, escondendo meu sorriso. Eu cuido de tudo aqui. Quando ela desligou, reclinei-me na cadeira, sentindo uma onda de satisfação. Claire estava agitada, exatamente como eu esperava. Mas eu não havia terminado. Ainda havia mais por vir. Enquanto preparava o jantar, pensei no meu próximo movimento. Eu precisava manter a pressão, para garantir que Claire se sentisse encurralada a cada passo. Não ia dar a ela uma chance de se recuperar, de respirar fundo. Queria que ela sentisse que sua vida estava saindo de controle, como se não tivesse ninguém a quem recorrer. O interfone tocou justo quando eu estava arrumando a mesa. Franzi a testa, não esperava ninguém. Limpando as mãos em uma toalha, fui atender, meu coração pulando ao ver quem estava ali. Era Nathalie, nossa vizinha e melhor amiga de Claire.
Ela segurava um prato de caçarola, mas sua expressão estava tensa, seus olhos cheios de preocupação. Eric, posso entrar? Ela perguntou, sua voz incomumente suave. Claro, eu disse, dando espaço para ela entrar. Forcei um sorriso, tentando parecer casual. O que te traz aqui? Nathalie colocou o prato na bancada da cozinha, mas seu foco estava totalmente em mim. Ouvi algumas coisas inquietantes sobre a Claire. Meu estômago se revirou, mas mantive minha expressão neutra. O que você quer dizer? Nathalie hesitou, mordendo o lábio. Há um vídeo circulando. Não sei como dizer isso, mas é Claire e um cara, em uma reunião de escola. Não é bom, Eric. Eu fiz de conta que estava chocado, meus olhos se arregalando enquanto interpretava o papel do marido ingênuo. O quê? Você está falando sério? Receio que sim, ela disse, estendendo a mão para tocar meu braço. Eu não queria acreditar, mas as pessoas estão falando, Eric. Pensei que você deveria saber. Passei uma mão pelo cabelo, como se estivesse tentando processar a informação. Eu não sei o que dizer. Isso é, não posso acreditar que ela faria algo assim. Nathalie me olhou com simpatia, seus olhos cheios de pena. Se precisar de algo, estou aqui para você. Claire é minha amiga, mas você também é. Só quero ter certeza de que você está bem. Assenti, forçando-me a parecer angustiado. Obrigado, Nathalie. Eu aprecio. Quando ela saiu, fechei a porta atrás dela, sentindo uma mistura de empolgação e desgosto. O vídeo estava fazendo exatamente o que eu pretendia, se espalhando-se como fogo, envenenando a reputação de Claire entre as pessoas que mais importavam para ela. Mais tarde naquela noite, quando Claire finalmente chegou em casa, ela parecia exausta. Seus olhos estavam vermelhos e eu podia ver a tensão estampada em seu rosto. Ela mal tocou na janta, empurrando a comida pelo prato enquanto a encarava, perdida em pensamentos. O que há de errado? Eu perguntei, fingindo preocupação. Você parece diferente. Claire suspirou pesadamente, esfregando as têmporas. É o trabalho. Surgiu algo hoje, e é ruim. Nem sei por onde começar. Me conta, eu disse, minha voz suave. Talvez eu possa ajudar. Ela hesitou, seus olhos procurando os meus como se quisesse algum tipo de conforto. Há um boato circulando sobre mim. Um vídeo. Não sei quem poderia ter feito isso, mas está por toda parte. Está causando problemas no trabalho, Eric. Grandes problemas. Franzi a testa, fingindo estar confuso. Um vídeo? Que tipo de vídeo? Os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela desviou o olhar, envergonhada. É, da reunião. Alguém me gravou com um velho amigo, e agora está em todo lugar. Meu chefe descobriu, e agora meu trabalho está em jogo. Coloquei uma mão reconfortante sobre a dela, mantendo minha voz firme. Claire, lamento muito. Isso é horrível. Quem faria algo assim? Eu não sei, ela sussurrou, sua voz quebrando. Mas vou descobrir. Tenho que consertar isso, Eric. Minha carreira, nossa vida, está tudo desmoronando. Apertei sua mão, oferecendo um sorriso fraco. Nós vamos superar isso, Claire. Vamos resolver. Mas por dentro, eu estava me deleitando com a miséria dela. As fissuras estavam se aprofundando, e em breve tudo o que ela havia construído desmoronaria ao seu redor. E quando isso acontecesse, eu estaria lá para assistir, saboreando cada momento da sua queda. Enquanto Claire estava ao meu lado, seu mundo lentamente se desintegrando, eu sabia que não havia como voltar atrás. Eu havia colocado isso em movimento, e não pararia até que ela não tivesse mais nada. Isso era apenas o começo da destruição dela, e eu estava apenas começando. Os dias após a revelação de Claire foram um borrão de tensão e silêncio. Ela se recolheu, consumida pelas consequências no trabalho e pelos sussurros que se espalhavam entre seus amigos.
Eu a observava de longe, fingindo ser um marido solidário enquanto interiormente desfrutava de cada lágrima que ela derramava, cada olhar angustiado que me lançava. As fissuras em sua fachada agora eram profundas fendas, e eu sabia que era hora do movimento final, aquele que a destruiria completamente. Foi numa noite de sábado que tudo chegou ao auge. As crianças estavam na casa dos avós durante o fim de semana, nos dando a casa só para nós. Claire havia passado a maior parte do dia no nosso quarto, isolada e frenética, fazendo ligações e tentando salvar o que restava de sua carreira. Mas não havia nada que ela pudesse fazer, o vídeo já tinha causado seu dano, e não havia como voltar atrás. Quando a noite chegou, ela estava em frangalhos, seus olhos vermelhos inchados, seu cabelo desgrenhado. Finalmente, ela saiu do quarto, seus movimentos lentos e derrotados. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para mim enquanto se arrastava para a sala e desabava no sofá. Não sei mais o que fazer, Eric, ela disse, sua voz oca. Está tudo desmoronando. Sentei-me à sua frente, mantendo a expressão neutra. Você descobriu quem está por trás disso? Ela balançou a cabeça, lágrimas se acumulando novamente em seus olhos. Não, eu tentei, mas não há nada. É como se essa pessoa soubesse exatamente como esconder seus rastros. Meu chefe, e ele me deu uma semana para limpar meu nome, ou estou fora. E mesmo que eu consiga isso, o dano à minha reputação, não sei se consigo voltar de tudo isso. Inclinei-me para a frente, meu coração batendo forte no peito, não de medo, mas da emoção de saber o que estava prestes a acontecer. Claire, há algo que preciso te contar. Ela olhou para mim, seus olhos procurando os meus em busca de algum tipo de consolo. Mas ela não encontrou nada. O que é? Ela perguntou, sua voz tremendo. Respirei fundo, saboreando o momento. Eu sei quem está por trás de tudo isso. Os olhos dela se arregalaram em choque. O quê? Quem? Recline-me na cadeira, cruzando os braços. Eu. Por um momento, houve apenas silêncio. Claire me encarou, sua expressão congelada em descrença. Então, lentamente, o horror do que eu acabará de dizer começou a penetrar sua consciência. Eric, sobre o que você está falando, ela sussurrou, sua voz tremendo. Estou falando sobre o vídeo, eu disse, minha voz fria e inflexível. Sou eu quem o enviou. Sou eu quem se certificou de que chegasse às mãos das pessoas que o usariam para te destruir. O rosto dela ficou pálido, seus olhos arregalados de choque. Não, não, você está mentindo. Você não poderia. Oh, eu poderia, eu disse, minha voz transbordando veneno. E eu fiz. Você me traiu, Claire. Você achou que poderia se divertir e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi o vídeo, e decidi que você precisava pagar pelo que fez. Ela recuou como se eu a tivesse atingido, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eric, por favor, eu não queria que nada disso acontecesse. Foi um erro estúpido e bêbado. Eu nunca quis te machucar. Mas você me machucou, eu retorqui, levantando-me. Você destruiu nossa vida por um caso com algum perdedor do seu passado. Você achou que eu apenas iria perdoar e esquecer? Não, Claire. Eu decidi tirar tudo o que você valoriza, assim como você tirou tudo de mim. Ela se levantou, seu corpo tremendo com uma mistura de medo e raiva. Você é doente, Eric. Como você pode fazer isso comigo? Com nós. Não existe mais só nós, eu disse, minha voz fria. Não depois do que você fez. Eu venho planejando isso há semanas, Claire. Assistindo você se contorcer, vendo sua vida perfeita desmoronar tem sido a coisa mais satisfatória que eu já fiz. Os olhos de Claire brilharam com raiva, e ela deu um passo em minha direção. Você é um monstro. Não posso acreditar que já te amei. E eu não posso acreditar que já te amei, retruquei. Mas aqui estamos. A verdade veio à tona, e não há mais nada a esconder. Você destruiu nosso casamento, Claire. Eu apenas me certifiquei de que você pagasse o preço.
Ela me encarou, seu peito subindo e descendo com emoção. Você arruinou minha vida. Você mesma arruinou, eu disse, minha voz firme. Eu apenas me certifiquei de que você enfrentasse as consequências. Por um momento, ficamos ali, o ar entre nós pesado de ódio e traição. Então, sem mais uma palavra, Claire se virou e saiu do quarto, seus passos ecoando pela casa vazia. Eu a ouvi subir as escadas, ouvi o som das gavetas sendo abertas e fechadas, e sabia que ela estava arrumando suas coisas. Eu não a segui. Não havia sentido. O jogo já havia sido jogado, e eu havia vencido. Não demorou muito para eu ouvir o som de uma mala sendo arrastada pelas escadas. Claire apareceu na porta, seu rosto com uma máscara de determinação fria. Ela não me olhou enquanto passava pela sala e se dirigia para a porta da frente. Mas, assim que chegou à porta, ela hesitou e se virou para me encarar uma última vez. Espero que você esteja feliz consigo mesmo, ela disse, sua voz fria e distante. Por que você vai morrer sozinho, Eric? Ninguém nunca amará um homem como você. Senti uma breve dor de algo, arrependimento, talvez? Mas empurrei isso para baixo, recusando-me a deixar que ela visse qualquer fraqueza. Adeus, Claire, eu disse, minha voz plana. Não volte. Ela não respondeu. Simplesmente abriu a porta, saiu e a fechou atrás de si com um clique final e ressonante. E assim, ela se foi. Fiquei ali no silêncio da nossa casa vazia, a satisfação que esperava sentir lentamente dando lugar a outra coisa. A emoção da vingança tinha sido intoxicante, mas agora que tudo havia terminado, não restava nada além de um vazio oco. Eu a destruí, sim. Mas ao fazer isso, também me destruí. Caminhei até a janela e assisti enquanto o carro de Claire saía da garagem e desaparecia pela rua. Eu sabia que nunca mais haveria, e isso era exatamente o que eu queria. Mas enquanto ficava ali, sozinho na casa que antes compartilhávamos, não conseguia me livrar da sensação de que eu havia perdido mais do que ganhado. A casa estava silenciosa, o ar pesado com o peso de tudo o que havia acontecido. Eu havia vencido o jogo que coloquei em movimento, mas a vitória parecia vazia, sem significado. Afundei-me no sofá, olhando para o lugar onde Claire havia se sentado apenas momentos antes. Eu tinha tudo o que queria, vingança, destruição, a satisfação de vê-la sofrer. Mas, no final, tudo o que isso me trouxe foi solidão e uma casa fria e vazia. O interfone tocou, quebrando o silêncio opressivo. Franzi a testa, me perguntando quem poderia ser. Por um momento, considerei ignorar, mas algo me obrigou a me levantar e atender. Quando abri a porta, meu sangue gelou. Ali, com um envelope manila na mão, estava o advogado de Claire. Sr. Eric Monroe, o homem perguntou, sua voz profissional e distante. Sim, respondi, meu coração batendo forte no peito. O advogado me entregou o envelope. Você foi notificado. Olhei para o envelope em descrença, minha mente acelerada. Notificado? Por quê? Rasguei o envelope, minhas mãos tremendo enquanto puxava os documentos de dentro. E então, enquanto lia as palavras na página, o mundo parecia se inclinar em seu eixo. Era uma ação judicial, Claire estava me processando por sofrimento emocional, difamação e invasão de privacidade. A evidência? O vídeo que eu havia disseminado tão cuidadosamente. O mesmo vídeo que eu pensei que a arruinaria agora seria usado para me destruir. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia os detalhes. Claire havia contratado um investigador particular que rastreou a origem do vídeo de volta para mim. Ela tinha evidências da minha participação, evidências que se sustentariam no tribunal. E a pior parte. Ela estava buscando a custódia total das crianças, alegando que eu era inadequado para ser o pai delas. Eu tropecei para trás, desabando no sofá, o peso das minhas ações desmoronando sobre mim. Eu estava tão consumido pela vingança que não percebi a armadilha em que estava entrando. Claire havia me enganado, e agora eu era o que enfrentava as consequências. A satisfação, a emoção, a resolução fria, tudo isso havia desaparecido, substituído por uma sensação esmagadora de desespero.
Eu havia destruído meu casamento, minha vida, e agora estava prestes a perder meus filhos. À medida que a realidade da situação se instalava, percebi a verdade e Claire havia vencido. Ela havia virado meu próprio jogo contra mim, e agora eu era o arruinado. Deixei os documentos caírem no chão, minha visão embaçando com lágrimas. Eu queria fazê-la sofrer, fazê-la pagar pelo que havia feito. Mas no final, tudo o que fiz foi destruir tudo o que eu mais valorizava. O silêncio da casa pesava sobre mim, sufocante e definitivo. Claire se foi, e eu fiquei com nada além das ruínas que eu mesmo criei. Eu joguei o jogo, e eu perdi. E agora, não havia ninguém mais a quem culpar, a não ser eu mesmo.